Olá, caros amigos, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig e esse é mais um conteúdo produzido pela Elliott Scott Brasil, uma consultoria de recrutamento e seleção voltada para profissionais de recursos humanos. Hoje, mais uma vez, eu tenho o prazer de falar com o Patrick Schneider e o tema de hoje é um tema super interessante, um tema super legal, futuro do trabalho, para onde o presente está nos levando. Patrick, apesar de você ser da casa, quem é você no mercado? Para quem não te conhece, faça uma rápida apresentação. Bom dia, Edu. Obrigado mais uma vez pelo convite. Excelente sempre as nossas conversas, tanto em um canal como em outro, seja no Café das 10, seja também na sala de entrevista. Bem, me chamo Patrick Schneider. Vou fazer aqui, diferente dos outros, Edu, uma audiodescrição para que todo mundo possa nos enxergar aqui. Então, eu sou Patrick Schneider, Perfeito. sou um homem branco, cis, cabelo escuro ainda, mas já vem alguns sinais de cabelos brancos, cabelo dividido para o lado, principalmente da direita para a esquerda. Estou usando aqui uma camisa xadrez, tipicamente um tipo de camisa que eu gosto. E sou um profissional de recursos humanos há 20 anos. Trabalho com RH há aproximadamente 20 anos, nos últimos quase 8 anos dedicados à gestão de recursos humanos. Sou também pesquisador sobre futuro do trabalho, trabalho decente, principalmente na vertente do ODS número 8 da ONU, da Agenda 2030 da ONU, e também pesquisador sobre inclusão social através do trabalho. Então, basicamente, as minhas bases de pesquisa acadêmicas e dentro do mercado são voltadas e orientadas para trabalho, né? Função trabalho. Eu acho que é bastante isso que a gente vai estar falando no dia de hoje. Excelente, Patrick. É, curiosidade, né? Como que surgiu esse interesse por você estudar a função do trabalho, tudo aquilo que está em torno desse tema? Da onde veio isso? Legal, Edu. Eu venho trabalhando, venho ao longo desses anos em recursos humanos tentando entender qual é o papel de RH. Acho que essa discussão ela é uma discussão que começa lá atrás com David Ulrich e atravessa as décadas, né, como algo muito recorrente dentro do mundo de recursos humanos. E esse entendimento sobre o papel de recursos humanos, ele é um papel multifacetado, mas ao fim do dia, na minha avaliação, ele é convergente sobre para onde a função trabalho está caminhando, né? Para onde o trabalho ele está, quais são as bases históricas que nós não podemos repetir, quais são as bases históricas que nos fazem progredir, para que lado o comportamento de trabalho, para que lado o comportamento do trabalhador ele está migrando também, porque ao fim do dia isso vai trazer a sustentabilidade para o mercado, para as empresas, para os trabalhadores, né, e principalmente para uma segurança laboral, digamos assim, como um todo. Então esse interesse ele surgiu dentro da área de recursos humanos, na minha atividade. Depois eu tive uma oportunidade de fazer um aprofundamento dentro da academia, dentro da universidade, então seja pelo mestrado em sustentabilidade, o qual concluí no ano de 2020, onde aprofundei bastante essas provocações, dentro do ODS 8, principalmente, né, do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 8, trabalho decente e crescimento econômico. Então, eu vejo que esse interesse surgiu no mercado, foi para a academia e hoje eu não consigo mais dissociar uma coisa da outra. Excelente, Patrick. Então, já para a gente entrar no nosso tema, é, pensando nos dias de hoje e talvez pensando no futuro, e eu quero conversar um pouco também com você quando é esse futuro, Uhum. porque o futuro do trabalho, quando a gente pensa nesse conceito, quando vai ser o futuro? Né? 5, 10, Sim, 20, 30 anos? É sempre lá longe, né? exato. Mas, por exemplo, hoje, como você enxerga a função do trabalho na nossa sociedade e talvez imaginando num futuro de 5 a 10 anos, como você imagina que vai ser essa função? Vai ser a mesma? Quais Uhum. as diferenças? E aí é claro que são mais do que uma pergunta, mas eu sempre gosto de tropicalizar os conceitos, porque o Brasil, você sabe muito melhor do que eu, é um país de dimensões continentais e como a gente tem visto nos últimos anos, não é um país para amadores, ou seja, eu quero também que você tropicalize um pouco para a gente entender quais são os possíveis caminhos da tua resposta no Brasil. Legal, excelente.
Bom, Edu, eu me filio muito a uma linha de futuro do trabalho como pesquisador, que está mais ligada aqui a caras como o Rainer Streck, também o David Autor, são dois pensadores aqui do mundo do trabalho e dois provocadores em nível acadêmico também no mercado, orientados a entender o futuro através do presente. Então, analisar o presente, bases analíticas e também entender interpretações sociais, né, qualitativas do mercado atual, para que se possa projetar esse futuro. O Rainer, que é o primeiro autor, ele acaba trazendo muitas vezes uma visão voltada para 2030, 2040 e acaba projetando aqui o que hoje a gente já chama de médio prazo ou até curto prazo, dependendo do autor que fala sobre o futuro do trabalho. E um outro, o segundo autor, né, que se chama, o sobrenome dele é Autor, David Autor, ele também tem uma visão ele tem uma visão mais de longo prazo. Aí sim ele fala já até já falou de século, né, o próximo século, já falou de 80 anos à frente. Eu gosto dessas duas visões porque são duas lentes orientadas a tentar responder o maior fantasma hoje ligado no futuro do trabalho, que é, de fato, os robôs roubarão, né, a nossa função laboral? De fato, eles roubarão os nossos trabalhos? Eu acho que essa 9 em 10 pesquisadores do futuro do trabalho hoje tentam responder. Eu me filio a esses dois porque eles têm uma visão mais humana do trabalho, né? Eu vejo que a função trabalho ela veio se modificando ao longo do tempo. Se nós pegarmos aqui a década de 80 no Brasil, onde a industrialização toma um corpo maior, final dos anos de 1970, começo da década de 1980, a industrialização no Brasil passa a ter pequenos reinos, pequenos kingdoms, né? Eram para você ter acesso à educação, você ter acesso à saúde, você ter acesso a alguns bens da vida, você precisava estar dentro de algumas organizações, tipicamente automotivas, maioria delas, e principalmente industriais, né? Então, seguramente industriais. E ali você tinha uma relação com o trabalho. Era uma relação pensando no seu futuro, pensando em histórias de longo prazo, e existia uma troca muito binária aqui nessa relação. Lealdade, que também poderia ser convertida por subordinação ou por até uma palavra entre aspas aqui, submissão às vontades da organização, porque você tinha uma benesse de estar dentro daquela organização. Essa função trabalho ela se atualiza 20 anos à frente, na virada dos anos 2000, e mais 20 anos agora no presente recente, né, um 2020 pandêmico, digamos assim, num outro cenário, onde fortalece-se essa virada dos anos 2000, que começa a ter uma interpretação da relação do trabalho, onde eu já não forneço mais tantos anos à frente, não é tanto exercício de futuro e segurança, a palavra segurança começa a ficar um pouco mais fragilizada, a palavra estabilidade começa a ficar um pouco mais fragilizada, em detrimento de outros atendimentos, até mesmo psicológicos, por parte do profissional, em que ele começa a botar na balança e valorizar outras coisas. Então, essa mudança no Brasil e no mundo, né, mas no Brasil, inclusive, tiram as pessoas que até então eram, muitas delas, vindas de famílias colocadas num papel de fragilidade social por conta da questão econômica social, mas que tiveram acesso à universidade, que tiveram acessos a cursos de formação e que puderam trazer escolhas diferentes do que dos seus pais, dos seus avós, dos seus antepassados. Então, com isso, começa a ter uma dinâmica diferente no mercado. Eu vejo o futuro do trabalho, uma terceira perspectiva, do que me filia ainda mais e me aproxima ainda mais do Rainer e do David, que é entender que trabalho é uma função humana. Então, entender que trabalho é uma função humana. Embora nós tivemos no passado a participação de animais, nós tivemos a participação, né, da mão de obra cativa, a mão de obra que foi escravizada, né, no passado, e isso faz parte de falarmos do futuro do trabalho. Ao longo da manhã, ao longo da nossa conversa aqui, a gente vai percutir nisso também, porque não tem como falar de futuro do trabalho sem falar de escravidão.
Analisar esses elementos históricos voltados para o trabalho são fundamentais para a gente entender essa função trabalho. Muito dessa dualidade entre o robô vai roubar os nossos empregos, ele segue essa lógica de que nós temos algo a ser roubado, algo a ser extirpado. E quando a gente coloca essa função trabalho na mão exclusiva do ser humano, nessa capacidade de trabalhar, a gente começa a enxergar que o futuro do trabalho vem perseguindo nessa questão bits and bytes muito mais tarefas indo para a mão do robô, mas a capacidade de tomada de decisão, interpretação de ecossistema, sensibilidade, outras questões, mesmo aqueles que trabalham com a tecnologia de informática quântica, eles ainda enxergam dificuldades de transpor para a máquina. Então, eu vejo muito que o Brasil, a função trabalho, passou por essa evolução nos últimos 40 anos e muito mais a relação do trabalhador, a relação do mercado com o trabalho mudou bastante. Você acha, Patrick, que existe uma confusão do conceito de trabalho de emprego? Porque às vezes eu acho que quando a gente, por exemplo, a gente não escuta falar, ou pelo menos eu escuto falar menos a seguinte frase: eu vou perder o meu trabalho para um robô. Não, eu vou perder o meu emprego para um robô. Exato. Você acha que essa confusão de conceitos pode ser talvez uma das raízes por toda essa histeria e ao mesmo tempo essa preocupação com o futuro? Eu vejo que sim, Edu, sem dúvida esse é o vértice, eu acho que principal nessa conversa, né? Eu vejo que o emprego, sim, o emprego ele está sob ameaça, ele está na marca do pênalti, né? Ele está na marca do pênalti, ele está sendo questionado, o modelo de emprego que nós conhecemos. Porém, o trabalho, aquele que acompanha o ser humano durante toda a sua evolução, esse, sem dúvida, ele está numa outra, ele está encapsulado em uma outra dimensão, até de proteção e de rede de proteção quanto ao futuro da humanidade. O emprego, ele é um conceito que chegou antes do trabalho para algumas gerações. E essa geração dos anos 80, anos 90, né, que eu comentei antes, 70, década de 1970, década de 1980, o conceito de emprego chegou antes e prevaleceu durante muito tempo. Então, não importava a atividade que eu fazia, né, não importava o emprego de sofrimento ou de carga que eu tinha que colocar psicológica naquilo, para que eu pudesse ter os benefícios colhidos. Já a função trabalho, ela vem num conceito muito diferente. Hoje tem pessoas que estão ganhando dinheiro trabalhando com coisas que eram inimagináveis antigamente, né? Pessoas com mais de um certificado de curso superior, inclusive certificados internacionais, e que vão optar por trabalhar com elementos de arte, por exemplo, fotografia, com elementos ligados, né, a outras culturas, e que acabam fazendo carreiras longevas, ganhando prêmios e sendo reconhecido, inclusive, internacionalmente. Então, a função trabalho e a função emprego, embora elas pareçam ser sinônimos, elas são completamente diferentes. Não chegam a ser diametralmente diferentes, não estão opostas, mas estão em paralelas que não se cruzam necessariamente, dependendo da forma como o mercado, ou como os profissionais que compõem o mercado se interrelacionam com essas duas funções. Exatamente. Patrick, explica para a gente um pouco do conceito de trabalho decente, legal, que é algo que está na agenda de 2030, se não me falha a memória, 2030. Isso. Exatamente. Explica para a gente o que é o trabalho decente e como você imagina que esse conceito vá acontecer por aqui. Legal. Por aqui no Brasil, né? Excelente. Bom, essa é uma das minhas temáticas principais de pesquisa dos últimos anos, né, e no meu mestrado em sustentabilidade. Basicamente, o trabalho decente é uma dimensão que vem sendo desenvolvida pela OIT há alguns anos, principalmente, né, depois ele surge como um levante pós-escravidão humana, pós esse trabalho cativo, o qual perdurou, né, durante muitos séculos e que trouxe uma história de violência, de degradação humana, de perversidade, e que deixou chagas e deixa chagas ainda hoje nas sociedades por onde passou, no Brasil principalmente.
E o trabalho decente ele vem, então, como algo que coloca o princípio da dignidade da pessoa humana dentro do trabalho, né? Um princípio que eleva o trabalho e o direito do trabalho como um princípio fundamental, como um direito fundamental do ser humano. Basicamente, o trabalho decente, quando entra na Agenda 2030, ele recepciona os quatro principais drivers, ou os quatro principais elementos que o compõem, tal qual foi desenvolvido pela OIT. Então, você tem basicamente um pilar voltado para o respeito aos direitos do trabalhador, onde você vai ter a liberdade sindical, você vai ter a liberdade de representação, o livre pensar, o colocar a serviço da organização o seu melhor todos os dias. Você vai ter a promoção do emprego produtivo e digno, então a dignidade do ser humano sendo preservada, né? E aqui é uma ruptura muito forte, com todo tipo de trabalho forçado, com todo tipo de trabalho cativo, todo tipo de trabalho colocado a serviço de modo exploratório. E eu coloco aqui o elemento da escravidão 4.0 dentro dessa baila, né, que é aquela escravidão que já não mais escraviza somente os corpos humanos na função corporado, digamos assim, como alguns autores retratam, mas também que traz uma dependência psicológica da função trabalho e que vem aqui a trazer perigo, né, risco para a função trabalho no futuro. Sem dúvida, a ampliação da proteção social para o trabalhador é um terceiro pilar aqui do trabalho decente, recepcionado pela Agenda 2030. Então, trazer essa ampliação, esse olhar, a segurança do trabalhador, a sua capacidade de ir trabalhar e voltar para casa íntegro, a sua capacidade de ter proteções sociais maiores e interdependência, né, do mercado. Aqui entra a função emprego, aquele fantasma que atormenta de vou perder meu emprego e assim a capacidade de alimentar meus filhos ou coisa do gênero. Então, essa ampliação dessa malha protetiva ela é um elemento muito forte do trabalho decente. O quarto elemento é o fortalecimento do diálogo social e aqui trazer todos os envolvidos, e é uma cabeça mais de stakeholder mesmo, todos os stakeholders dentro do mercado de trabalho para conversarem e tratarem o futuro, tratarem o presente, não repetirem o passado, basicamente 3 elementos fundamentais. Então, o trabalho decente, sinteticamente, ele acaba abarcando essas 4 dimensões e está na Agenda 2030 de modo muito preciso aí no ODS número 8, né? E aí, Patrick, se eu não me engano, foi o terceiro elemento que você falou, que é talvez uma não preocupação de ter que trabalhar para comprar comida, né? Exato. Como é que isso claramente se relaciona com a renda básica universal, né? Uhum. Como é que isso funcionaria na prática? Uhum. Já existem práticas ou ainda é só uma teoria? Legal. Muita gente ainda trata como lenda urbana, né? A renda básica universal, ele deu saltos importantes na década de 2000, na década dos anos 2000. 2010 ele progride e hoje, 2020 e 2021, com a pandemia, mais do que nunca nós deveríamos falar sobre isso, né? Nós temos uma parcela muito expressiva da humanidade que vive com algo, com valores muito baixos, né? Na ordem aí de $20 ao dia, ou até menos, né? Tem uma população no planeta que vive aí na ordem de $2 a $4 por dia. Então, você tem faixas e bandas de pessoas que têm tipicamente uma conotação de trabalho exploratório e que acaba vivendo na mão de 1 ou 2 players, sejam eles de exploração mineral, de exploração vegetal, carvoeiros e outras frentes de trabalho. Mas também existem nas grandes cidades pessoas que acabam vivendo em condições fragilizadas dentro do mercado, prejudicadas dentro do mercado, e que esse terceiro pilar da ampliação desse diálogo ele surge para cobrir essas questões. E essa preocupação do renda básica universal, ela é muito antiga, na verdade, embora estivesse em voga. Ela foi reenergizada ao longo do tempo, né? Ao passar das décadas, ela foi sendo repaginada e reenergizada nas sociedades. E o que eu percebo que a última onda de discussão dela foi por conta
do fim dos empregos tomados por bots, tomados, né, por esses robôs que viriam a fazer essas funções dentro do universo laboral. Então, alguns pensadores, né, que pegam uma fatia um pouco diferente da que eu acabo adotando, ou que eu acabo perseguindo através dos meus estudos, que é uma fatia que pensa que, sim, o futuro do trabalho estará nas mãos de robôs, estará nas mãos de bits, né, em bytes. Então, acaba olhando muito mais para esse horizonte de futuro, preocupou-se juntou um grupo de CEOs ao redor de uma mesa, juntou um grupo de fundadores, juntou um grupo de pessoas ligadas a trabalhar com caridade, com doações e com filântropos ao redor do mundo, dos mais diversos, e discutiu, bom, quando esse dia chegar? Esse dia ele deve ser encarado como uma cena final de um filme do Exterminador do Futuro, onde a raça humana chega numa degradação extrema, ou nós podemos começar a trabalhar e operar de modo diferente desde já para que isso não aconteça, para que isso não seja uma realidade. Então, as discussões que emergiram desse grupo, as discussões que surgiram desse grupo, versaram muito em poder ter uma garantia para essas pessoas que venham a perder seus empregos de uma renda universal, de uma renda básica elementar que possa lhes acompanhar durante a vida. Por que isso é um elemento que me incomoda, eu diria assim? Por que eu não me filio a essa rede? Eu acho que daí nós estamos jogando a toalha e dizendo, realmente, o nosso fim seria um capítulo apocalíptico do trabalho e dizer, ok, o ser humano está condenado a uma cena de um filme apocalíptico ou pós-apocalíptico. Eu acho que nós estamos muito longe disso. Nós não deveríamos, né, caminhar e aceitar isso desta forma. Obviamente que nós temos países que vivem uma fragilidade social exacerbada, um deles é o Brasil, nós temos muitas pessoas trabalhando na informalidade e que isso acaba trazendo uma conotação exploratória quanto ao trabalho. Existem muitas pessoas no continente africano que ainda são exploradas, não mais no modelo talvez escravocrata, como a gente conheceu nos livros de história, e como a gente pode aprofundar até conhecimentos conversando com historiadores, jornalistas e outras pessoas que se dedicam seus estudos para aprofundar, né, entender o que aconteceu na história do Brasil, na história do mundo, desse êxodo cativo, mas que também no continente africano vivem pessoas que têm uma fragilidade muito grande, expondo a sua vida todos os dias aos riscos da exploração mineral. Na China, por exemplo, embora exista um nível de trabalho, na Índia, um nível de trabalho muito orientado à repetição, à probabilidade ali dessa aproximação, como diz o Luiz Antônio Simas, né, que ele traz essa imagem do homem arado a serviço do trabalho, aquele homem máquina, aquele homem que serve como um arado humano para atender às satisfações do trabalho. Embora nós, por conta da questão da densidade populacional dessas duas regiões, ainda assim existem avanços importantes no que diz respeito à dignidade do tratamento, coisa que você já não vai ver em outras indústrias, como a indústria têxtil ao redor do mundo. E essa preocupação, então, dessa renda básica universal, ela vem para cobrir esses veios d'água, cobrir essas rachaduras, essas porosidades dentro do mercado de trabalho, que vai gerando, né, essas fissuras que vão gerando a queda do índice de desenvolvimento humano, a queda do índice, aumento da taxa de mortalidade, seja ela infantil ou precoce, as questões de burnout, as questões voltadas até mesmo a uma pobreza extrema da raça humana que não consiga ter a sua subsistência. Eu acho que agora é o momento, e a Agenda 2030 ela traz esse convite para a gente pensar como que a gente transforma essa lógica, a gente inverte essa lógica e consegue entregar valor para esses seres humanos para que eles não precisem se submeter a isso, né? Que seria uma miséria extrema, um empobrecimento extremo e uma miséria extrema, uma subvenção praticada por poucos para muitos, né? Tem um estudo da OIT recente de 2020, inclusive, de 2019, se não estou enganado, 2020, que trata sobre essa vinda, essa chegada cada vez mais tecnológica ao mercado de trabalho e os riscos que isso
promover a raça humana, né, trazer a raça humana. E a OIT, ela afasta, inclusive, o apocalipse, a ideia apocalíptica de trabalho, mas ela traz sim essa questão do risco de nós regredirmos a um elemento escravocrata muito facilmente para populações subalternizadas ao redor do mundo. E me tira uma dúvida, Patrick, quais são as opções que nós temos, as opções práticas que nós temos, que sejam possíveis a gente já começar a trabalhar ou já começar a realizar agora, para eventualmente a gente conseguir colocar, impedir com que a gente chegue nesse futuro pós-apocalíptico? O que já é possível fazer desde já? Existem ações práticas ou ainda estamos numa fase de planejamento? Legal. Eu vejo da seguinte forma, Edu, sendo muito pragmático com você e traduzindo em uma palavra o que dá para fazer, educação. Né? Educação, e não educação somente de trazermos elementos educacionais formais para preparar a mão de obra, preparar as pessoas, preparar a população ao redor do mundo. Não, não é isso. Educação é falarmos sobre o tema, termos mais fóruns como esse. Né? Eu gosto muito de falar sobre o futuro e sobre o futuro do trabalho, principalmente. Né? Gosto muito de estudar e sou um pesquisador na área. Mas eu vejo muito tiro, assim, muita ansiedade sendo promovida e muito tiro na lua, assim, sobre o que vai acontecer. Então, eu vejo que cada vez mais nós precisamos pisar no chão, olharmos para o futuro e dizermos, ok, como é que a gente planeja, como a gente projeta isso através da educação? Educarmos as pessoas a pensar, educarmos as pessoas a saírem dessa condição do homem arado, da mão de obra e sermos mais, entre aspas, grandes cabeça de obra, né? Uma iniciativa que eu vejo que é muito promissora, no mínimo, né? A China é um país muito controverso e a gente conhece muito pouco de China de verdade. Por mais que as pessoas tenham feito imersões, estudado, ainda se entende pouco desse ecossistema vivo chamado China. E a China, ela se posicionou, o governo chinês, de que até 2030 eles serão a maior potência em inteligência artificial no mundo. E eles estão colocando a inteligência artificial já na pré-escola. Esse é um exemplo de educação formal que começa a trazer oportunidades e possibilidades. E a China exporta anualmente muitas pessoas ao redor do mundo para outras universidades para poderem também dar esse salto educacional. Tem uma frase, né, que ao longo da minha vida eu escutei várias vezes: não importa o lugar do mundo que você vá, sempre haverá um chinês, você vai dar de cara com uma pessoa vinda da China. Nem sempre são chineses, né? Às vezes são sul-coreanos, às vezes são pessoas de outras nacionalidades que lembram ali um oriental. Mas a China é verdade, a China ela está presente, né, em muitos países, olhando para o futuro e preparando educacionalmente. No Brasil, eu vejo que o nosso grande desafio educacional é a gente conseguir cobrir esse vale social que nós temos hoje no Brasil. Né? Nós temos uma concentração de renda extrema, nós temos pessoas que buscam sobrevivência desde que nascem nas comunidades, nos ambientes de fragilidade social, nos ambientes de fragilidade econômica. E eu vejo que educacionalmente o nosso desafio, a nossa fronteira não é sermos reconhecidos neste momento como liderança mundial em algo voltado para a ciência, tecnologia necessariamente, mas é nós entendermos e estreitarmos cada vez mais, educacionalmente entendermos primeiramente, e no segundo, buscarmos alternativas para estreitarmos essa realidade, uma realidade que é perversa, uma realidade que tira pessoas de dentro da arena, né, antes da hora, e que acaba trazendo um nível de repetibilidade dessa pobreza, dessa dependência, muitas vezes, de benefícios sociais, dessa falta de expectativa ou de perspectiva de próximos passos. Então, eu vejo que a educação aqui ela deveria ser uma educação de buscarmos pensar em uma outra alternativa social onde que esses vales pudessem ser estreitados, entende? Então, eu vejo categoricamente que educação, mas não educação, elevar a taxa educacional somente. Acho que sim, isso ajuda, leva décadas, talvez daria para dizer em século, mas nós precisaríamos começar a entender e trazer outras pessoas a pensarem esse futuro do trabalho baseado nos seres humanos. É super engraçado você falar isso sobre introduzir conceitos novos na educação básica, né? Então, me fala a memória, a Índia já há alguns anos coloca programação para as crianças aprenderem.
programação de lógica, né? Lógica tecnológica para desenvolver softwares. E isso, acho que a primeira vez que eu vi isso foi há 10 anos atrás. Uhum. E aí, se você parar para pensar, a Índia, junto com a China, é um hub mundial de programação, né? Existem empresas hoje, principalmente na Índia, onde você, de qualquer parte do mundo, você responde um briefing, obviamente não é um briefing simples, de um programa que você quer, de um software que você quer, e você manda para uma fábrica de software na China e ela é desenvolvida por pessoas que você nunca vai ver. E aí, obviamente, claro que isso tem os seus desafios, nem sempre aquilo que você pede, aquilo que você recebe, mas é como se eles não comoditizassem, mas como se fosse mais comum e mais barato produzir tecnologia. Uhum. É verdade. Acabou se transformando, né? Como agora a gente está vendo Vale do Silício, Israel, Portugal, China, como polos de inovação nessa década que você mencionou, vieram muito como polo tecnológico, né? E se Exatamente. estabeleceram. Para onde nós vamos como Brasil, né? Eu às vezes sou perguntado se eu entendo que se o Brasil é um projeto social que não deu certo. Eu digo que não, ele deu certo, né? Ele deu muito certo, porque ele nasceu para ser isso que nós conhecemos ali. Ele nasceu como um projeto de desigualdade social, ele nasceu com concentração de renda, ele nasceu com a escassez de acesso, ele nasceu como uma província que exploratória, né? Tanto exploratória de riquezas naturais levadas para fora, como exploratória de pessoas aqui dentro, primeiro pelos indígenas, depois pelos africanos, e tivemos aqui um país que trouxe, né, uma ideia de país miscigenado e que ele coabita e funciona bem, e que na verdade chegou a hora da gente dizer de verdade, através da educação também, que entender que não, que essa lógica nós precisamos combatê-la dentro do país, né? Uma lógica que hoje interfere no mercado de trabalho e tiram pessoas antes mesmo delas entrarem no mercado de trabalho. E que se isso não for discutido nesse momento, não haverá futuro do trabalho. Né? Esse ano foi um ano de 2021, onde nós vimos aí montadoras tradicionais saindo do país, fechando as portas, e nesse momento elas estão paradas, basicamente, eu não vou dizer todas, mas a maioria por conta de componentes e também outras questões que talvez não venham a público, quanto às dificuldades das mais diversas em que foram enfrentadas em 2020, né? E quando sai uma montadora, sai justamente aquele esteio, ou aquela presença que eu falei ali, que era a segurança na década de 1970 e 1980. Como é que fica isso dentro da sociedade? Parece que é uma derrota cívica quando sai. E quando sai, né, e especificamente a Ford, quando deixa o Brasil, ela já havia mencionado anos atrás de que trabalharia em carros híbridos ou carros elétricos. E essa é uma tecnologia que hoje está muito concentrada no mundo, né? Então nós temos a Alemanha, por exemplo, que foi um berço muito forte automotivo durante muitos anos. Nós temos Detroit, que foi outro berço automotivo muito forte, muitos anos, décadas, e que começam a se fragilizar por uma nova demanda, uma nova necessidade, um novo carro, um novo veículo, né? Bem, como o Brasil está posicionado para isso? Então, nós vamos olhar de camarote uma montadora tradicional e a primeira que chega no país indo embora, e esperaremos que outras tomem decisões aí baseadas na economia, baseadas em outros fatores, e não é uma crítica aqui a quem deixa o país ou fica no país, mas nós, seres humanos brasileiros, vamos olhar isso de camarote ou vamos pensar em estratégias, né? Os tomadores de decisão em nível governamental, em nível do terceiro setor, em nível da iniciativa privada, nós devemos unir forças convergentes para que isso não seja uma hemorragia e que seja um evento pontual, ou precisamos reposicionar o país como um país que não é um país posicionado meramente por fornecedor de commodity, né? E lutarmos para essa não comoditização, se existisse uma palavra como essa, da mão de obra, do trabalho. Então, é importante a gente
nós pararmos e interpretarmos o que está acontecendo, nos educarmos sobre a história do país e qual é a repetibilidade que a gente está vendo disso e como nós estamos posicionados nessas arenas internacionais. As mudanças elas não vão ser mais de uma década, como aconteceu com Índia e China, como um hub tecnológico. Elas vão ser muito mais curtas e eu acredito que a pandemia, nos próximos anos, vai acelerar ainda mais essas tomadas de decisão. Talvez agora com a falta de educação impactando diretamente na nossa economia, né, nas grandes empresas, nos grandes conglomerados, talvez a gente acabe tendo uma aceleração onde público e privado comecem a trabalhar juntos, né? Sem dúvida. A Agenda 2030, ela, a todo momento, ela tangencia esse discurso, né, essa questão. O próprio ODS número 8, que é a minha linha de pesquisa, e tem um pouco mais de propriedade para poder falar sobre ela, né, mais com um pouco mais de horas de voo, digamos assim, nesse ODS. Ele é um ODS que ele é tido como objetivo de desenvolvimento sustentável polêmico. Porque ao mesmo tempo que ele fala em trabalho decente e crescimento econômico, né, o espírito por trás do crescimento econômico nesse ODS, obviamente, se você ler todas as metas, você vai entender que é o crescimento econômico da humanidade, dos seres humanos. Quando ele fala de equidade na 8.5, na meta 8.5, equidade homem e mulher, né, quando ele fala nas dimensões do tratamento da pessoa com deficiência, quando você olha para o tratamento das novas gerações e acesso ao trabalho, então você vai entender que existe sim uma preocupação com o ser humano. Mas quando você olha a meta 8.1, quando você olha as primeiras metas, você vai ver falar de PIB, crescimento de PIB, por exemplo. Então, mas dentro da ONU, vindo da OIT, trabalhado com vários líderes globais, falar de PIB, riqueza, digamos assim, né? Ou elemento capital, saindo do elemento trabalho, e então ele tornou-se polêmico, né? E só vai acontecer, só está ali essa meta, quando a gente vai entender o que aconteceu em Nova York, quando houve a reunião para fazer o upgrade dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né, os ODMs, a agenda anterior, você vai perceber e vai entender que sim, aponta para essa parceria público-privado. Né? Então, dentro da Agenda 2030, você vai ter várias expectativas orientadas para essa parceria. Quando você fala de cidades inteligentes e assentamentos humanos, né, o ODS número 11, você vai ver que há uma perspectiva e uma expectativa grande para que o público-privado comece a falar sobre, por exemplo, trânsito, né, soluções de trânsito nas grandes metrópoles, vai falar sobre sustentabilidade dentro da cidade, né, vai falar sobre reapropriação da cidade para as pessoas, os seres humanos. Você começa a ver essa parceria público-privado sendo cada vez mais demandada. Há um elemento aqui que me preocupa bastante, que a Agenda 2030 ela não foi ratificada pelo governo federal no Brasil. Né? Em 2018, se não me engano, no apagar das luzes, começo de 2019, o governo federal, então, ele não ratificou a agenda, ele não destituiu a agenda, mas ele tirou do holofote para colocar outras perspectivas e outras estratégias. Isso daria uma conversa aqui de muitas horas para falar os impactos disso. Mas eu diria que o governo, nessa arena, nessa discussão, retirou-se de campo para seguir a agenda global. É uma decisão, no mínimo, controversa. Mas é algo que há um player importante que se retira dessa discussão. Então fica o terceiro setor, fica a sociedade organizada, fica a iniciativa privada imbuída, encarregada de provocar, de propor e tentar. Eu acho que mais importante do que criticar o player que saiu é tentar trazê-lo à mesa novamente, mostrar o valor e trazer à mesa novamente. Né? Então, essa parceria público-privada, sem dúvida nenhuma, ela funciona no Brasil há muitos anos e agora a gente precisa acelerar isso, pensando no futuro do trabalho. Excelente. Patrick, não dá para a gente falar de futuro do trabalho sem falar de gig economy, né? Sim. Eventualmente eu gostaria que você me explicasse para quem está nos vendo e para quem está nos ouvindo o que é a gig economy, mas a minha pergunta ela é um tipo de economia que veio para ficar?
ou eventualmente ela é só um modelo transitório? Entendi. Legal, excelente pergunta. A gig economy ela não tem uma tradução literal aqui para o Brasil. Alguns falam a economia baseada no bico, né? Eu já usei aqui numa das nossas conversas esse termo, ou a economia baseada no freelancer. Então, agora eu ouvi um mais recente, uma definição francesa que fala a economia que te remunera pelas tuas potencialidades ou por horas do teu serviço. Então, cada vez mais existe uma tentativa de entendimento e leitura da gig economy. A gig economy ela vem vestida ou travestida, né, no Brasil, imbuída ou através do arquétipo aqui das entregas por aplicativo, os transportadores por aplicativo, né, o transporte por aplicativo, os entregadores por aplicativo, mas hoje já existe uma gama muito grande de outras pessoas que estão migrando forçadamente por perda de emprego, por perda de outras possibilidades, e que acabam aí sim agindo transitoriamente, mas com a expectativa de ter um novo posto de trabalho na economia formal, no mercado de trabalho formal, ou ainda pessoas que migraram por filosofia de vida, né? Eu vejo aqui que na França isso tomou um corpo muito grande, muito rápido, na Califórnia, ali, muito principalmente, né, o Vale do Silício. Quando a gente olha para Nova York, há muitos anos já existe isso muito bem estabelecido. A Inglaterra, sem dúvida nenhuma. Então, as pessoas que elas optaram por não ter uma carreira e responder para uma única pessoa, mas buscar cada vez menos responder para si próprio ou responder para uma outra possibilidade de flexibilidade. A gig economy ela está hoje na mira de muitos pensadores do mundo do trabalho, muitos, né? Muita gente fala sobre precarização do trabalho através da gig economy, onde você tem perdas de direitos trabalhistas, seguranças trabalhistas. Se a gente navegar pelos 4 elementos do trabalho decente, a gig economy ela tangencia, né, essa discussão e que ela é fundamental. Tem um filme indicado pela minha esposa fazendo mestrado e trabalhando job crafting. Ela trouxe uma indicação de um filme que eu muito recomendo para entender um pouco desse lado de algumas bases aí fundamentalistas, estudiosos da gig economy, de críticos da gig economy, sendo mais direto, um filme chamado Você Não Estava Aqui. É um filme britânico, super recomendo, está aí nas plataformas de streaming, facilmente acessável, que retrata a gig economy sobre esse viés de exploração também, que é um dos vieses de alguns pesquisadores. Se ela veio para ficar, Edu, bom, depende muito mais do mercado, das pessoas, depende muito mais do capital humano, do quanto as pessoas vão buscar isso. Há uma expectativa, sim, de que ocorra ainda um crescimento, que a gente não tenha visto a apoteose da gig economy no mundo. Existe um autor que eu gosto, um autor francês, né, que por coincidência é meu xará, chama-se Patrick também, Patrick Depailler, e que ele trouxe uma discussão via TED e também via alguns podcasts que falam sobre o futuro do trabalho. Ele é um acadêmico, em que ele traz uma perspectiva de que no mundo as empresas virarão fintechs, todas, independente do que você faz, virará uma fintech, né? Vai ter uma transação financeira à frente daquilo que você entrega, e que no futuro o trabalho, dificilmente você não estará dentro da gig economy, seja porque você trabalha dentro de uma organização e escreve um livro, ou ensina música, ou trabalha com crianças, ou faz algo que era voluntariado e que de repente virou uma possibilidade de monetização e que acaba desviando você então de uma atividade que antes era um lazer, um hobby, e que te joga então para uma outra dimensão de trabalho. Eu particularmente, eu vejo a gig economy como uma alternativa à renda básica universal e uma alternativa laboral, inclusive.
Essa é uma alternativa, eu vejo, a minha visão de alternativa, ela se filia a alguns autores, inclusive de inovação, Austin Kleon e alguns autores como esse, que trabalham e tratam o tema da gig economy. O freelancer, ele é freelancer, existem pessoas que são freelancers em algumas carreiras de modo muito tradicional. O jornalismo, hoje, ele tem essa questão do freelancer estabelecida há décadas, né? Talvez séculos. E outras carreiras em que que você vê isso como algo mais pejorativo, como, por exemplo, engenheiros que trabalham na indústria metalmecânica. Mas o advogado, em dado momento, trabalha por um projeto específico, o dentista, o médico e uma série de outras pessoas. O grande diferencial é o contorno social de segurança e garantia e o contorno social, as esteiras sociais que permitem essa pessoa não ficar fragilizada numa relação de comando e controle. O que a gig economy ela tem trazido de possibilidade para algumas pessoas é dizer, eu vou ser um professor de yoga pela manhã, eu vou dar aula de matemática à tarde e à noite eu vou tocar num barzinho, e com isso eu tenho uma construção econômica, né? Eu posso ser, daqui a pouco, professor de culinária, de gastronomia, eu posso trabalhar num restaurante, mas eu também posso, ao final de semana, produzir bolos e confeitaria e entregar isso. E isso é libertador para muitas pessoas, mas existe também esse lado da gig economy, que é essa digitalização do trabalho, e que hoje tem grandes autores discutindo sobre até as questões éticas ligadas a isso, né? Para esse tema, para nós, ele ainda é muito novo, embora já esteja estabelecido há algum tempo, ainda é muito novo. Você começa a ouvir os primeiros movimentos sobre sindicatos de motoristas de aplicativo. Nós tivemos aí, durante a pandemia, no ano passado, um movimento de entregadores, né, de motociclistas entregadores por aplicativo que se juntam e ameaçam fazer um movimento organizado, paratista. Então, é um tema que ainda ele é mutante. É muito difícil a gente cravar aqui que veio para ficar ou que é transitório. Mas eu vejo que hoje já tem pessoas que se relacionam de modo transitório e outras que se relacionam de modo mais definitivo. O que eu cheguei a dar uma lida também é que a gig economy, em linhas gerais, ela mexe um pouco com a arrecadação de impostos, né? Então, você acaba tendo, eventualmente, o pagamento de menos impostos, e isso pode, num futuro, dependendo da escala que se gera, a gente ter problemas para a manutenção do Estado, né? Uhum. Acho que foi no mesmo vídeo, foi no mesmo documento que eu li, que só 1% da população do mundo trabalha nesse esquema ainda, né? Então, é tudo muito incipiente, né? Exato. Talvez a gente estejamos acompanhando o nascimento de um possível modelo econômico que, sei lá, tem uns 20, 30 anos para ele se desenvolver, né? Sem dúvida nenhuma. Quando eu sou perguntado taxativamente, existem pessoas que colocam a gente contra a parede, assim, algumas arenas, né, e dizem, olha, você é a favor ou contra a gig economy? Eu digo, eu sou contra a informalidade. Isso eu sou contra. Acho que a informalidade, ela é talvez o elemento mais próximo da fragilidade humana frente ao trabalho e da precarização. Então, a informalidade, ela é ruim. Agora, a gig economy, a gente não pode interpretar meramente como fragilidade, porque existem várias amarrações para você ser um motorista de aplicativo, existem várias amarrações para você fazer entregas via aplicativo, existem seguranças jurídicas de lado a lado, né, quanto a receber e tudo mais. Agora, claro que você não vai ter contornos jurídicos daquilo que a gente conhece de emprego, como, por exemplo, a jornada de trabalho, a jornada de descanso, ao mesmo tempo que isso não está pré-estabelecido. Mas também você não vê elementos taxativos dizendo você tem que trabalhar 24 horas por dia ou 20 horas por dia. Não. Então, é essa demonização que nós não devemos partir para a demonização sem antes olharmos com profundidade. A gig economy está aí, quer você goste, quer não goste. Assim como a informalidade está aí. E me preocupa muito mais quando eu vejo pessoas demonizando a gig economy, não falando de informalidade,
do que o oposto, né? Eu vejo muito pouca gente falando de informalidade. É muito tranquilo você visitar algumas ruas das grandes capitais e ver haitianos vendendo, né, trabalhando ali em subempregos ou até mesmo na cultura da informalidade, nas calçadas e tudo mais. Eu vejo pouca gente falando sobre isso, eu vejo pouca gente se incomodando com isso, né? E eu vejo muita gente atacando a gig economy. Então, acho que a gente tem que colocar em pratos separados, em conversas separadas, antes de falar de precarização na gig economy, assim, e não sou contrário, não fujo dessa discussão, a gente precisa entender de precarização da informalidade e a maioria da população, né, a grande parte da população brasileira hoje está na informalidade, segundo o IBGE. Então, a gente precisa separar essas conversas e tirar, talvez, a paixão da conversa, tirar talvez um pouco dessa questão mais ideológica da conversa e trazer. A OIT, ela vem se posicionando dualitariamente quanto à gig economy. Dualitariamente. Para alguns mercados, ela entende que isso é tendência, é realidade. Para outros, ela entende que é ameaça. Quanto menor é o teu nível de desenvolvimento humano do país, maior ameaça. Quanto maior o teu índice de desenvolvimento, maior virtude. Então, mesmo a OIT tem tido esse olhar dualista. Então, a gente não pode simplesmente demonizar ou simplesmente dizer que é o futuro. É necessário, talvez, entender que é um conceito que está se desenvolvendo ainda, né? Sem dúvida nenhuma. Não veio para ficar e talvez vá embora cedo. Sem dúvida Né? nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Patrick, para a gente terminar esse nosso primeiro papo, existe alguma coisa que eu não perguntei sobre o futuro do trabalho que você gostaria de falar? Eu traria aqui, Edu, uma fala final minha sobre essa questão do futuro do trabalho. Eu vejo que, quando me perguntam que tipo de elementos você vê que são fundamentais para quem está começando a estudar o futuro do trabalho, para quem está começando a entrar nessa arena, eu vejo que, fundamentalmente, entender que o futuro do trabalho é uma função humana, ponto. Função humana, entendeu? Então, o futuro do trabalho é humano. Como é que a gente leva a humanidade para esse futuro e como a gente leva o mercado de trabalho para esse futuro? É outro convite, principalmente aos colegas de recursos humanos. A gente precisa não esperar o futuro, mas fazer o futuro a partir do presente. Quando me perguntam outros elementos que eu vejo presentes aqui nessa discussão, sem dúvida falar de diversidade, equidade e inclusão. A pluralidade no futuro do trabalho, ela só vai acontecer se o presente for plural. Ainda hoje, diversidade, equidade e inclusão é trabalhado como tendência em muitas organizações. Tem muita organização, sim, mobilizada, poucas ainda abraçando o tema, mas muito trazendo como um compromisso. Isso não pode ser só uma trend, isso tem que ser uma realidade, né, para que o futuro possa trazer. É um imperativo do trabalho decente. Você tem que dar condições equitativas para todos, né, do ODS 8, nós temos isso muito claro aí na meta número 8.5. Entender de trabalho decente, Edu, eu acho que é fundamental também para o futuro do trabalho. Eu não vejo o futuro do trabalho dissociado do trabalho decente. E mais do que nunca, a ruptura com modelos escravocratas. Eu tenho uma figura de linguagem que eu trago sobre o futuro do trabalho que não é pessimista, ela é mal interpretada às vezes, né? Mas não é pessimista, não. Se um dia caísse um asteroide na Terra e sumisse com uma função da Terra, como sumiu os dinossauros, e sumisse com a função trabalho, não emprego, trabalho, eu imagino que nós voltaríamos para a escravidão imediatamente. Eu acho que nós voltaríamos a reproduzir um modelo escravista, né? E que não foi somente africano, e que não seria, uma vez mais, somente africano. Talvez, obviamente, a maior violência, a maior degradação humana, as raízes por mais tempo, né, sem dúvida nenhuma, esteve presente nesse continente, nessa população, e existe uma dívida social muito grande em todas as sociedades que se valeram dessa mão de obra cativa. Agora, eu vejo que se acontecer um elemento fundamental, tiramos o meteoro, mas trazemos uma pandemia, trazemos uma realidade mais presente, a função trabalho ela está sempre tangenciando o limite da mão de obra cativa e da escravidão. A OIT esse ano
desmembrou sistemas de escravidão ou de trabalho análogo à escravidão nas centenas, às dezenas, na América Latina somente. Então, esse é um tema que precisa ser mais amplamente discutido. Temos obras recentes, como o livro do Laurentino Gomes, nós temos obras muito contemporâneas tratando a questão da escravidão e como foi essa jornada de escravizar pessoas ao redor do mundo, desde as eras mais antigas, e a gente precisa, como profissionais de mercado, de recursos humanos, lideranças, entender mais dessa realidade para que a gente não reproduza isso. E para que possa trazer condições para todos os profissionais trazerem a sua pluralidade, a máxima e as suas potências para o trabalho. Então, eu acredito que esses pilares, essas agendas, elas são fundamentais para a gente desenhar o futuro do trabalho. Excelente, Patrick. Bom, quero te agradecer mais uma vez pelo seu tempo. É sempre muito bom falar com você, sempre muito profundo, né? Você quer deixar mais algum recado para quem está vendo a gente, para quem está ouvindo? Não, muito obrigado, Edu, pelo convite uma vez mais. É sempre um prazer aqui falar com você, é sempre um prazer também ter acesso à sua audiência. Espero estar contribuindo com essa série que a gente vem fazendo aqui sobre o futuro, né, do trabalho principalmente, sobre as questões de inclusão social, sobre as questões voltadas ao trabalho decente e para mim é sempre um privilégio poder compartilhar um pouco dos meus estudos aqui com você. Excelente. Eu acho que faz parte, como você mesmo falou, eu acho que cada vez mais fará parte da agenda dos profissionais de recursos humanos do Brasil pensar sobre isso e não só pensar sobre isso, estudar, se capacitar e eventualmente atuarem como atores transformadores da nossa vida. Não acho que vai ser um trabalho de curto prazo, pelo contrário, eventualmente eu e você não vai ver grandes melhoras, talvez nos próximos 20, 30 anos, mas tenho certeza que é o nosso trabalho a gente falar sobre isso e a gente estimular qualquer tipo de discussão, e eu acho que faz parte do meu trabalho dar voz para quem tem o que falar, que é o teu caso. Tá? Então, obrigado. Quero te agradecer mais uma vez pela presença. Para você que está nos vendo, para você que está nos ouvindo, obrigado pela sua audiência. Curta, compartilhe esse conteúdo, porque se você trabalha com pessoas ou se você trabalha com recursos humanos, é o nosso trabalho fazer com que a gente tenha uma realidade melhor. É uma questão de civilidade.